Bom, vejamos. Vista a primeira parte, como introdução, podemos agora olhar para esse livro e entender o seguinte: fizemos uma escolha, interpretação literal, porque a gente podia estar pretendendo trilhar essas palavras, aprender sobre o livro de Cântico dos Cânticos de uma forma alegórica. A igreja por muito tempo escolheu a interpretação alegórica, onde inclusive alguns rabinos já antigos, usavam também a forma alegórica, onde aqui Deus e Israel se relacionam em amor. Aqui Cristo e a igreja. Aqui, homem e mulher. Mas o que eu pretendi com essa escolha de olhar para o literal está ligada a uma escolha que fizemos no início de nossas aulas, de escolher a ortodoxia. E a ortodoxia, os estudiosos do Velho Testamento preferem, na sua unanimidade, olhar para esse livro de uma forma literal, ou seja, olhando a mensagem que assim está. Essa forma de ver não tira desse texto o contexto que pode trazer uma verdade subscrita, uma verdade que está intrínseca, mas que tem seu papel de dar uma dimensão nova a essa relação. Então, vejamos o seguinte: isso não está nem um pouco fora de fundamento, porque se a gente olhar de uma forma mais teológica, essa escolha aqui seria da escola luterana, porque Lutero fez uma escolha de interpretar pela literalidade. Já, por exemplo, Calvino era da escola da alegoria, então aqui é mais Calvino. E aqui nós não estamos falando de certo e errado, estamos falando de escolhas, feitas para se interpretar o texto sagrado, Então vejamos o seguinte: como nós escolhemos o literal, o que será que esse livro vem fazer com essa nova dimensão do relacionamento? Esse livro era lido em algumas festas, e esse livro, ao ser lido por algum tempo, ele inclusive era lido só para uma faixa de idades, porque esse livro fala de algo muito especial. Esse livro fala muito com relação à sexualidade. Então vejamos o seguinte: quando olhamos à primeira vista, nós temos que ver o seguinte, que ele é uma conexão entre o amor conjugal e o sexo. Entre o amor conjugal e o sexo. E o sexo. Essa, além de ser uma conexão importante, porque ela tem que ser refeita, porque quando tratamos esse tema hoje, a nossa forma caída, a nossa forma, diria até doente de olhar esse tema tão sagrado, não consegue olhar essa palavra
no contexto do relacionamento conjugal, considerando esse tema de uma forma aberta. Então esse livro vem se prestar ao serviço de reconectar o amor conjugal ao amor sexual. Nós queremos trazer uma pureza que ela não tem que estar dessa forma associada apenas à parte do amor conjugal. Ela também está ligada à parte sexual. O sexo na visão bíblica é algo divino. Nós escolhemos separar, entendendo que se falasse de sexo, a gente diminuiria, é como se a gente, digamos assim, a gente trouxesse uma impureza para o amor. E aí a gente começa a olhar de uma forma muito romântica para essa palavra e muito mundana para essa outra. E não pode haver essa desassociação. Portanto, é que eu defendo, por esse motivo, que o livro de Cantares vem fazer essa reconexão. Essa reconexão, ela se presta a dar uma nova dimensão ao matrimônio. Então vejamos o seguinte: temos que olhar para esse livro olhando o seguinte: o que houve com Salomão? Um homem que teve milhares de mulheres. Então é aqui onde eu quero aguçar a capacidade de vocês, ao estudar os livros bíblicos, de olhar os títulos, de ver as palavras. Vocês vão lembrar que eu disse o seguinte, que vaidade das vaidades, lá naquele livro passado de Eclesiastes, tratava uma forma do hebraico de escrever o superlativo das palavras. Por isso que eu escolhi não botar aqui Cantares, mas sim Cântico dos Cânticos, porque esse livro também é intitulado de Cantares, na revista está Cantares, mas eu preferi usar Cântico dos Cânticos, porque ele descreve também uma forma superlativa de falar a mesma coisa. Então, Cântico dos Cânticos é como se fosse o maior dos cânticos de Salomão. Ora, então se eu estou dizendo que é o maior dos cânticos de Salomão, é porque não foi o único. Então Salomão teria outros. Quando se vai fazer uma pesquisa a esse respeito, é atribuído a Salomão milhares, pelo menos 1000 cânticos, e esse seria o melhor deles. Então, Cântico dos Cânticos seria como se fosse o melhor canto de Salomão, e é exatamente a esse respeito, a respeito sobre o relacionamento de um homem e uma mulher. Então, embora haja alguns estudiosos que trazem uma certa dúvida de que Salomão pode ter sido o autor, e eu já falei, como falei em Eclesiastes e em Provérbios, isso não me preocupa, uma vez que a Bíblia já nos traz acreditando a Salomão como sendo o autor, porque mesmo que tenha sido um compilador depois do seu tempo, era uma pessoa que o admirava e que quis expressar nessas palavras a sua história. Então, de uma certa forma, mesmo que nele não tivesse sido o escritor, pudesse ter sido outro, foi através da sua vida, dos seus registros, que alguém encontrou essa preciosidade que é o livro de Cantares. Então vamos lá. Se olharmos para esse livro, temos que compreender duas coisas. Primeiro, que é um poema de amor, né? Então, deixa eu só dar uma melhorada aqui. Primeiro, ele é um poema de amor. Ele é um poema
Então vejamos. Primeiro, ele é um poema de amor, mas ele é requintado, né? Então é um requintado poema de amor. E depois é o seguinte, ele é um poema de conteúdo explicitamente sexual, porque muita gente desassociou o sexo do casamento. A gente chega ao ponto de dizer que não pode haver sexo antes do casamento. Quando eu escuto essa frase, para mim, essa frase é um tremendo erro, porque aí me permitam uma opinião pessoal, e está livre para qualquer um discordar, porque afinal de contas aqui é mais uma contribuição do que uma tendência ou uma tentativa de formar opiniões, onde Deus deu liberdade a gente para interpretar aquilo que aprendemos. Então eu trago aqui apenas a minha contribuição, a minha visão de que não pode haver essa desassociação. Porque imagine o seguinte: casamento como conhecemos, papel passado, coisa de lei, cerimônia, isso veio depois. Nada havia, o primeiro casamento era Deus e eles. Depois a Bíblia vai relatar um casamento que é belíssimo, no capítulo 24 de Gênesis, quando Abraão vai pedir uma esposa para o seu filho, e nós vemos ali o seguinte, que o ato do casamento, ele leva a sua esposa para a tenda de Sara. A Bíblia diz que eles foram para a tenda de Sara. Olha, eles foram fazer o quê? Foram encontrar um sacerdote lá que não existia ainda. Eles foram fazer sexo. Outro ponto, para que a gente entenda a dimensão do sexo: com quem você fez sexo? Você casou. A gente prostituiu tanto essa dimensão do amor, que a gente criou essa desconexão entre uma coisa e outra, para que a gente pudesse se ver melhor diante da forma promíscua que nós encaramos essas verdades, coisas de suma importância para o nosso viver e para a nossa felicidade. Talvez sejam os pontos mais cruciais da felicidade do ser humano. É exatamente isso, é saber a dimensão divina e espiritual que tem o casamento. Um dia nós estávamos tendo uma instrução lá na Catedral da Trindade, e pastor Ivanzinho trouxe uma questão que eu achei maravilhosa. E ele disse assim, que a Igreja Católica, que é extremamente zelosa com essa questão do matrimônio, só há uma situação, apenas uma, onde alguém pode desfazer um casamento. Olha, a Igreja Católica é extremamente tradicional, ela é extremamente rígida, mas se você provar que você casou lá, está o papel lá, tudo certinho, houve a cerimônia, mas não houve a consumação do ato sexual, essa é a única forma da igreja dissolver um casamento, porque ela entende que se não houve a união sexual do casal, o casamento também não houve, e ela permite que você anule o casamento feito. Por quê? Porque embora a cerimônia tenha ocorrido, embora o papel esteja assinado, o casamento em si não ocorreu. Então eu queria introduzir essa questão dessa forma, para que a gente pudesse ver que nós teremos nesse livro mais de uma aula. Eu não quero, com esse livro, assim como eu fiz com a parte mais central, logo depois do Pentateuco, eu comecei a diminuir o número de aulas para dar a visão panorâmica e trazer para vocês o prazer de ler, a curiosidade de ir atrás, e eu deixava sempre apenas uma visão panorâmica e um esboço, para que o detalhe vocês tivessem na leitura, no dia a dia. Então aqui eu quero fazer diferente. Primeiro porque essa é uma área que queima meu coração, não porque eu saiba, seja conhecedor,
mas porque sou casado. Sou casado há 27 anos com minha esposa, que muitos conhecem, Luciene, e eu posso dizer a vocês que nós temos exemplos para dar em todas essas áreas, de conquista, a crises, a decepções, mas também a perseverança, porque nos mantemos juntos. E eu posso dizer a você que depois de 27 anos, já com 57 anos de idade, eu consigo olhar para minha mulher com tanto prazer como eu olhava para ela como minha namorada. E hoje eu me lembro dela igual a minha namorada. Nunca esqueci disso. Ela nunca deixou de ser minha namorada. E algo aconteceu com que a gente pudesse entristecer um ao outro, trazer crises para dentro da nossa relação. Mas Deus nos preservou. E a gente passou por tudo isso. Continuamos casados. Nunca tivemos um problema um com o outro com relação a essa área da afetividade. Isso já caiu de qualidade, já subiu de qualidade. E a gente hoje continua casado, continua se desejando. Nós não somos os mesmos. Eu estou com 57 anos, ela é um pouco mais nova do que eu, mas nós não temos mais o vigor dos 20, quando nós éramos apaixonados, né? Mas eu consigo desejá-la da mesma forma. Ela pode até estar aqui hoje dizendo assim, a performance não é a mesma, mas o desejo é. E algo se acrescentou a isso, algo que tomou uma proporção que eu não entendia, apesar de conhecer a palavra compromisso. Esse livro vem reconectar essas duas dimensões da relação conjugal, mas vem também nos mostrar dois pilares que são básicos para que uma relação seja durável e abençoadora: amor e compromisso. Sem isso não tem como sustentar esse casamento. O sexo é o próprio casamento, mas ele só vai ser continuado de forma plena, de forma fiel, de forma divinamente inspirada, se houver compromisso e amor, porque é sobre essas duas bases que haverá um termo chamado fidelidade. Amém? Então nós continuaremos essa aula com mais detalhes, e eu quero dizer a vocês que no Antigo Testamento, o povo para quem foi escrito esse livro via o amor de Deus, via no casamento o sexo de uma forma sacramental, e isso torna possível essa leitura de que o casamento é algo divino. E aí sim, quando a gente olha para o casamento dessa forma, olhando o livro na sua literalidade, você consegue ver, através desse relacionamento, aí sim vem, na minha opinião, o amor de Deus por Israel, e transferindo para o Novo Testamento o amor de Cristo pela sua igreja e o amor dela para com ele também. Amém? A Bíblia vai se encerrar também no casamento. Nós que vivemos a nova aliança, estamos vivendo o cumprimento dessas promessas do Antigo Testamento, porque lá desde o início eu digo, vamos ler o Velho Testamento como uma promessa, porque nós vivemos a nova aliança, nós vivemos o cumprimento dessa promessa, e nós estamos nos dirigindo para algo especial, que também é uma boda, as bodas do Cordeiro. A sua igreja o espera, a noiva o espera o noivo que virá para essa monumental ocasião, onde as bodas do Cordeiro ocorrerá. Amém? É com essa visão que eu os deixo na paz de Cristo, certo de que amanhã teremos possibilidade de começar a ler esse livro de uma forma mais aberta, de uma forma mais honesta, olhando para a sexualidade da sua vida como algo divino, inspirada por Deus, um presente de Deus, para que você experimente o êxtase, a máxima condição de prazer numa relação, porque Ele quer que a minha e a sua relação com Ele seja também uma relação de prazer, uma relação de êxtase e de muito gozo espiritual. Amém?
tenha uma relação boa e você também terá uma visão bíblica boa. Amém? Até lá, queridos. Que Deus nos dê um bom culto, que Deus se relacione conosco de uma forma intensa e abençoadora. Eu os deixo e eu os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Até!